Gonçalo, bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele de facto diz. Hoje é o primeiro de 3 episódios bónus que vamos ter a propósito da festa do Natal. Vamos ter 3 episódios de Tomás o Teólogo. Eu tinha explicado no primeiro episódio de Tomás o Teólogo que vamos tentar compreender aquilo que São Tomás diz sobre os mistérios do Rosário. E agora, hoje, dia 22 de dezembro, amanhã, dia 23 de dezembro, depois da manhã, véspera de Natal, dia 24 de dezembro, vamos ter 3 episódios. O primeiro sobre o primeiro mistério do Rosário, a Anunciação, de Anjo Gabriel, à Bem-aventurada Virgem Maria. Amanhã, segundo episódio, segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E dia 24, o terceiro mistério, o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar então estes 3 mistérios, que depois são complementados com os mistérios da infância, 2 mistérios da infância de Jesus, a apresentação no templo e a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Vamos lá ver o que é que São Tomás tem a dizer sobre a anunciação da bem-aventurada Virgem. São Tomás coloca a questão na terceira parte da Suma de Teologia. Aqui tem um 8, porque é o 8º volume desta coleção, mas aqui na contracapa dá para ler. Terceira parte, questões 1 a 59. O que é que São Tomás vai falar na terceira parte? Vai falar da plenitude do caminho do homem para Deus, que é Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é a plenitude do caminho do homem para Deus. E São Tomás fala daquilo que significa haver um Deus homem, portanto, em Cristo houve dons, ele tinha a plenitude da graça. Estou a abrir ao calhas e a ler. Da graça de Cristo enquanto cabeça. Cristo enquanto homem é cabeça, é chefe dos anjos. Cristo aprendeu alguma coisa dos homens. E uma série de questões sobre aquilo que significa coexistir num mesmo sujeito, numa mesma pessoa, 2 naturezas, a divina e a humana. Mas depois começam-se a perguntar sobre os mistérios da vida de Cristo. Já não uma série de teorias, nada contra as teorias, mas já não é uma questão da união das naturezas, que é uma questão teórica, ou seja, é uma questão que em si é abstraída da realidade. Não é preciso isso ter acontecido para nós nos perguntarmos sobre como é que seria se isso acontecesse. Agora estamos a perguntar sobre coisas concretas, a Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria, o batismo do Senhor, a transfiguração. Portanto, isto, no fundo, na Suma de Teologia, é uma espécie de comentário bíblico. Nós, não sei se vai ser o que vai acontecer hoje, mas nestas questões da Suma, enquanto noutras São Tomás vai citar muitos filósofos, vão ser questões teóricas, pronto. Aqui vai muitas vezes acontecer que, será que isto faz sentido isto acontecer? E a resposta é viciada, porque diz na Sagrada Escritura que aconteceu e, portanto, aconteceu. O que nós vamos tentar perceber é quais é que são as interpretações que podemos dar da Sagrada Escritura. E é isto. Vamos lá começar a ler a Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria. Deve-se considerar, em seguida, a Anunciação da Bem-aventurada Virgem Maria. Sobre isso são 4 as perguntas. Era conveniente que lhe fosse anunciado o que iria ser gerado nela? Quem lhe deveria anunciar? Tinha de ser um anjo. De que maneira lhe devia ser anunciado? E qual é a ordem da anunciação? Não vamos ler tudo, mas vamos ler um destes artigos e aqui vamos nós. Aqui estamos, de texto aberto. Era necessário que fosse anunciado à bem-aventurada Virgem o que iria realizar-se nela? Portanto, lá em cima, quando São Tomás explica, enuncia as perguntas, dizia era conveniente que lhe fosse anunciado o que iria ser gerado nela. E agora passou de era conveniente para era necessário que fosse anunciado à bem-aventurada Virgem Maria. Portanto, era preciso dizer-lhe
Isto para nós é uma pergunta estranha. E, portanto, destas 4 perguntas, eu escolhi esta precisamente porque as 3 são boas, as 3 revelam o modo puro de São Tomás para olhar para este mistério do Natal, da Anunciação, desculpem, da Encarnação. Mas eu escolhi este porque revela uma mentalidade bíblica que eu acho que nós perdemos. E nós vamos ver aqui nas objeções que isto anda muito à volta de Nossa Senhora já devia saber que Deus ia encarnar. Portanto, na mentalidade de São Tomás, uma mentalidade moldada pelos textos bíblicos, ela já sabia. Okay? E porquê é que ela já sabia? Não é porque é omnisciente, ela já sabia porque ela é justa. Ela meditava nas Escrituras e, portanto, ela sabia que Deus vinha salvar o seu povo, Ele próprio guiar o seu povo. Vamos ver. Era necessário que fosse anunciada à bem-aventurada Virgem Maria o que iria realizar-se nela? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que não era necessário que fosse anunciado à bem-aventurada Virgem o que iria realizar-se nela. Já sabemos como é que funciona a Suma. Se parece que não, é porque a resposta é sim, mas vamos ver os motivos pelos quais parece que não. Porquê é que parece que não era necessário? Com efeito, parece que a anunciação só seria necessário para obter o consentimento da Virgem. Ora, tal consentimento não parece ter sido necessário, porque a concepção de uma Virgem já estava anunciada de antemão pela profecia de predestinação, que se realiza sem a nossa decisão, como diz a glosa. Logo, não era necessário que se realizasse tal anunciação. Por outras palavras, já estava profetizado que Deus ia encarnar e, portanto, quer ela quisesse, quer ela não quisesse, isto ia acontecer. Além disso, a bem-aventurada Virgem acreditava na encarnação. É isto que eu falava. Ela já acreditava na encarnação. Porquê? Ela acreditava na encarnação, pois sem essa fé ninguém podia estar em estado de salvação. Porque, como diz a carta aos Romanos, a justiça de Deus é dada pela fé em Jesus Cristo. Portanto, se eu estou na justiça de Deus, em estado de salvação, então eu tenho de ter fé em Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. Portanto, tenho de ter fé na encarnação. Ora, quando alguém crê algo com certeza, não precisa de ulteriores explicações. Logo, não era necessário à bem-aventurada Virgem que lhe fosse anunciada a encarnação do Filho. Ela estava em estado de salvação, ela já sabia. Ademais, assim como a bem-aventurada Virgem concebeu a Cristo corporalmente, assim também toda a alma santa o concebe espiritualmente. Por isso, diz o apóstolo na carta aos Gálatas: meus filhinhos, a quem de novo dou à luz, até que se forme Cristo em vós. Ora, aos que devem conceber Cristo espiritualmente, não lhes é anunciada tal concepção. Logo, não havia por que anunciar à bem-aventurada Virgem que iria conceber no seu seio o Filho de Deus. São estas as 3 objeções, mas em sentido contrário, o anjo, segundo o Evangelho de Lucas, disse-lhe: eis que conceberás em teu seio e darás à luz um filho. Eu disse que estes textos podiam ser muito de comentário bíblico. Portanto, há essas razões muito bonitas pelas quais não seria necessário, mas em sentido contrário, o Evangelho de São Lucas diz que foi anunciado, portanto, é porque faz sentido anunciar. Respondo: era conveniente que fosse anunciado à bem-aventurada Virgem que iria conceber Cristo. Voltamos à palavra conveniente, que é uma palavra muito bonita, e que para nós, Portugal do século XXI, significa dá jeito, é conveniente, dá jeito. Pá, é preciso levar caderno para aquela formação? Pá, é conveniente. Não tens de levar, mas dá jeito. Mas, em latim, nem sequer está conveniente, agora está congruo, e a ideia de conveniente é que vem junto com vem. Okay? Portanto, a ideia de anunciação da bem-aventurada Virgem Maria, estas ideias podem se pôr juntas e fazer esta anunciação à bem-aventurada Virgem Maria. Okay? Ou esta ideia pode vir com aquilo que nós já sabemos. É isto que quer dizer conveniente. No fundo, quer dizer se é coerente, se é uma noção coerente. E daí o congruo em latim, que não é o esposo da congrua que se dá ao sacerdote.
era conveniente que fosse anunciada à bem-aventurada Virgem que iria conceber Cristo. E ele vai dar 4 motivos. Primeiro, aqui, para que fosse guardada a ordem que convinha à união do Filho de Deus com a Virgem. Ou seja, que o seu espírito fosse preparado antes que ela o concebesse corporalmente. Para que fosse guardada a ordem que convinha à união do Filho de Deus com a Virgem. Ou seja, que o espírito fosse preparado antes que ela o concebesse corporalmente. O que é que São Tomás está a dizer? É que esta é a ordem que convém. É que primeiro o espírito saiba e depois o corpo vá atrás do espírito. Nós às vezes vemos ao contrário. O meu corpo quer, então o espírito vai atrás. Isto é o que o Chesterton chamou a grande heresia da humanidade. Achar que a matéria, o corpo, é que tem que mudar o espírito. E não. O espírito vai primeiro, vai à frente, para conceber no seu intelecto, no seu seio, no seu coração, e depois o corpo vai atrás. Por isso Agostinho diz: Maria foi mais feliz de receber a fé em Cristo do que conceber a carne de Cristo. E acrescenta a seguir: de nada teria servido a Maria a intimidade materna se não tivesse sido mais feliz por levar a Cristo em seu coração do que no seu corpo. Isto é aquilo que Nosso Senhor também diz: os meus irmãos, o meu pai, a minha mãe, é aquele que cumpre a minha vontade. Okay? Portanto, aceitar Cristo no seu coração, na sua intimidade, é uma alegria superior a aceitar no ventre. Claro que levar no ventre e no coração é melhor do que levar só no coração. E, portanto, Nossa Senhora é a Beatíssima, a mais feliz de todas. Pronto. Segundo motivo, para que pudesse ser firme testemunha deste mistério, uma vez que fora instruída por Deus a respeito dele. Ela não tinha só a leve impressão de que o filho que levava no ventre era Deus, não é só que o rapaz quando nasceu era estranho e parecia sobrenatural. Não, ela foi instruída por Deus, através do arcanjo São Gabriel, de que aquele bebê que iria nascer era o Emanuel, Deus connosco. Terceiro, para que oferecesse a Deus os serviços voluntários da sua entrega, ao que prontamente se dispôs a dizer: eis a escrava do Senhor. Para que ela se pudesse oferecer a Deus. Deus comunica-lhe aquilo para lhe dar a oportunidade de se oferecer. Deus quer o fiat, o faça-se de Maria, e portanto dá-lhe essa oportunidade. Faz assim uma anunciação, como nós às vezes dizemos assim uma coisa para ver se a outra pessoa responde da maneira indicada, não é? Deus fez isso. Deus comunica a Nossa Senhora para ela ter o espaço, a oportunidade de dizer faça-se. Quarto, para que se manifestasse existir um certo matrimónio espiritual entre o Filho de Deus e a natureza humana. Por isso, da Anunciação se esperava o consentimento da Virgem em nome de toda a natureza humana. Não é que Jesus casou com Nossa Senhora, pronto. Mas é que na encarnação há um certo matrimónio espiritual entre o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e a natureza humana assumida por ele na encarnação. E Deus propõe, faz o convite, faz o pedido de noivado, e Nossa Senhora, em nosso nome, em nome de toda a natureza humana, todo o género humano, aceita. Okay? Portanto, é aqui para que se manifestasse. Portanto, São Tomás não está a dizer e assim se manifesta, está a dizer com o objetivo de que se manifestasse. Portanto, faz parte do desejo de Deus que se manifesta um certo matrimónio espiritual, uma união entre os dois, que requer que para ser uma união eficaz deve ser livre, e portanto Nossa Senhora responde em nome da natureza humana. O melhor da natureza humana, que é Nossa Senhora, aquilo que melhor por si a natureza humana já produziu, que foi Nossa Senhora, diz sim a Deus. Acabou a resposta de São Tomás e agora vamos à resposta às objeções. Então, quanto ao primeiro, eu repito que a primeira objeção era que não era preciso um consentimento, porque já estava profetizado, e não sendo preciso um consentimento, não era preciso anunciar. Responde São Tomás: deve dizer-se que a profecia de predestinação se realiza sem que entre em ação o nosso livre-arbítrio, mas não sem o nosso consentimento. Portanto, as predestinações de Deus antevêm, o antes está aqui a mais, mas isso são perguntas para Tomás o filósofo,
o ante que está aqui a mais, inclui o nosso consentimento. A profecia de predestinação não se realiza sem o nosso consentimento. É uma profecia na mesma, mas exige que nós consintamos. Aliás, não faltam profecias que não se concretizaram por causa da liberdade dos homens. Isto nem sequer é uma questão. Por exemplo, a pregação de Jonas na cidade de Nínive, que ele até ficou bastante chateado porque a profecia não se concretizou, mas não se concretizou porque, São Tomás diz noutros passos da Suma, são profecias condicionais. Se não vos converterdes, vai acontecer isto. Nós também podemos dizer, se o povo aceitar, vai acontecer isto. E eis que o povo aceitou. A resposta à segunda objeção, quanto ao segundo, a segunda objeção era que Nossa Senhora já tinha de acreditar na encarnação. E isto é uma resposta muito bonita de São Tomás. Deve dizer-se que a bem-aventurada Virgem tinha uma fé expressa, explícita, concreta, na encarnação futura, que Deus haveria de encarnar, que se faria uma encarnação. Mas, por ser humilde, não tinha tão alta ideia de si mesma. E por isso era preciso que fosse informada a respeito da encarnação. O que é que São Tomás está a dizer? Nossa Senhora sabia que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se iria fazer homem. Mas ela era humilde. Nunca lhe passou pela cabeça que seria ela a mãe do Redentor. Quanto ao terceiro, deve dizer-se que a concepção espiritual de Cristo, a terceira era que na concepção que nós fazemos espiritualmente de Cristo nos nossos intelectos, na nossa alma, não há anunciação, portanto também não devia haver do corpo. Quanto ao terceiro, deve dizer-se que a concepção espiritual de Cristo, que se realiza pela fé, é precedida por uma anunciação, que é a pregação da fé. Por isso, a carta aos Romanos, a fé vem pelo ouvido. Sem que, por isso, tenha alguém a certeza de possuir a graça, mas tenha a certeza de que a fé que recebe é verdadeira. Okay? Portanto, o que é que São Tomás está a dizer? A objeção está errada. Nós temos uma anunciação quanto à concepção, peço desculpa mais uma vez, quanto à concepção do Espírito. E cá estamos. Foi esta a resposta de São Tomás. Nós a resposta já sabíamos, o que interessa aqui é troca de ideias com as objeções e a clarificação, muitas vezes de conceitos, que vai acontecer na resposta. Porque nós já sabíamos que houve a anunciação, não é? Isso não é revelação nenhuma. Mas estas quatro razões pelo qual foi conveniente, não é? Para que foi conveniente, para que fosse guardada a ordem que convinha à união, que ela concebesse primeiro no espírito e depois no intelecto. Foi conveniente para que ela pudesse ser firme testemunha deste mistério, porque foi instruída por Deus. Era conveniente para que oferecesse a Deus os sacrifícios voluntários da sua entrega, eis aqui a escrava do Senhor. E foi conveniente para que se manifestasse um certo matrimónio espiritual entre o Filho de Deus e a natureza humana. É isto. Espero que tenham gostado, espero que isto nos possa ajudar a preparar para o Natal. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. E até amanhã.